Ela voltou um dia antes da viagem e viu o marido no aeroporto. Ele estava com flores e se despedindo apaixonadamente de uma mulher bem mais jovem. Antes de começarmos, conte nos comentários de onde você está assistindo e no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite! O ar de São Paulo, denso e carregado de promessas e poluição, nunca pareceu tão estranho para Laura Menezes. Eram quase 8 da noite de uma quinta-feira que deveria ser sexta. O voo de Belo Horizonte, que a trazia de volta de uma maratona de reuniões exaustivas, mas vitoriosas, para sua consultoria de marketing, havia sido adiantado. Uma pequena sorte, ela pensou ao embarcar. Chegaria em casa um dia antes, sem o peso do cansaço acumulado, e poderia talvez arquitetar uma surpresa para Ricardo. Um jantar, quem sabe. Algo simples, um vinho que ele gostava, uma conversa sem as pressões da rotina, um respiro. A ironia do destino, no entanto, é que ele tem um senso de humor cruel e pontual. A surpresa estava de fato montada, mas o papel de espectadora chocada era dela. O saguão de desembarque do aeroporto de Congonhas fervilhava com a energia caótica de sempre. Pessoas se abraçando, chorando, sorrindo, malas deslizando pelo chão polido, anúncios de voos ecoando pelos alto-falantes. Laura, parada perto da esteira de bagagens, sentia o corpo moído pela semana de trabalho intenso. Sua mente, porém, estava leve, satisfeita com os contratos que fechara. Ela só queria sua mala, o conforto do seu carro e o silêncio do seu apartamento nos jardins. Foi então que o viu, Ricardo, o marido com quem dividia a vida há quase uma década. O homem cuja rotina ela conhecia como a palma da sua mão. Ele estava ali, a uns 20 metros de distância, e um sorriso que ela não via direcionado a si mesma há anos iluminava seu rosto. Era um sorriso de pura e genuína felicidade, o tipo de sorriso que transforma um rosto comum em algo magnético. Nas mãos dele, um buquê vistoso de girassóis, as flores vibrando um amarelo quase agressivo sob a luz fria do terminal, e apoiado no chão, um cartaz. Uma cartolina branca, com letras coloridas e desajeitadas, formando um nome que não era o dela. Bem-vinda, Isabela. Corações mal desenhados flutuavam ao redor do nome, como se feitos por um adolescente apaixonado. Ricardo, seu Ricardo, o analista financeiro pragmático, que uma vez lhe dera um conjunto de planilhas de organização doméstica como presente de aniversário, estava ali, protagonizando uma cena digna de comédia romântica. O choque inicial foi como um soco no estômago, tirando-lhe o ar. Ele não deveria estar ali. Ele pensava que ela só chegaria no dia seguinte. Aquele gesto, aquela explosão de romantismo cafona, não era para ela. E então, como se o roteiro do universo precisasse de mais um clichê, a dona do nome apareceu. Uma garota? Não, uma menina, que não poderia ter mais de 21 anos, surgiu correndo da área de desembarque. Cabelos longos e escuros voando atrás dela, um vestido curto que desafiava a temperatura amena da noite paulistana e um sorriso que parecia ensaiado para um comercial de clareamento dental. Ela correu na direção dele, a mala de rodinhas coloridas saltitando descontroladamente. Ricardo largou o cartaz, que tombou no chão com um baque surdo, e abriu os braços. A menina não hesitou. Lançou-se sobre ele, as pernas se enroscando em sua cintura em um movimento ágil e vulgar, e ele a segurou, erguendo-a do chão e girando-a no meio do saguão lotado. O mundo ao redor pareceu desaparecer para os dois, imersos em sua bolha de paixão cinematográfica. O beijo que se seguiu foi a confirmação final, o ponto de exclamação em uma sentença de traição. Não foi um selinho, não foi um beijo de saudade. Foi um beijo de cinema, longo, faminto, desavergonhado, que fez um casal de idosos próximo a Laura desviar o olhar, constrangidos. Ela assistia a tudo, imóvel, o corpo petrificado atrás de uma pilastra.
O sangue em suas veias parecia ter se transformado em gelo. Não houve lágrimas. Não houve um grito preso na garganta. A dor estava lá, uma pontada aguda e profunda no peito, mas ela foi imediatamente sufocada por algo mais forte, mais frio. Uma clareza cortante. A raiva viria depois, ela sabia. O luto, talvez, mas naquele instante, naquele momento suspenso no tempo, enquanto via o homem que amava beijar outra mulher com uma devoção que ele nunca lhe dedicara, Laura Menezes sentiu apenas uma coisa, uma certeza absoluta e inabalável de que seu casamento, a vida que ela conhecia, tinha acabado. E o mais assustador era a calma com que seu cérebro processou essa informação. Era como se uma parte dela, uma parte que ela mantinha adormecida, tivesse acabado de despertar, pronta para assumir o controle. Ela observou por mais um minuto que pareceu uma eternidade. Viu-o colocá-la no chão com uma delicadeza que a fez sentir náuseas. Viu-a rir, um som agudo e juvenil que cortou o barulho ambiente. Viu-o pegar a mala dela, a mesma mala de rodinhas colorida, e caminhar com o braço em volta da cintura fina da garota. Eles passaram a poucos metros de onde ela estava, tão perto que Laura pôde sentir o perfume dela, uma fragrância doce e enjoativa que impregnou o ar. Ricardo não a viu. Por que veria? Em sua mente, sua esposa estava a centenas de quilômetros de distância, segura em sua ignorância, permitindo que ele vivesse sua fantasia, sem interrupções. Ele a conduziu para a saída, em direção ao estacionamento, provavelmente para o carro que eles compraram juntos, cujas parcelas saíam da conta conjunta que ela, com sua mente estratégica, organizava. Laura permaneceu ali, parada, a mão ainda apoiada na pilastra fria, até que a esteira de bagagens começou a girar novamente, trazendo sua mala preta e discreta. Ela a pegou, o movimento automático, mecânico. Caminhou para a saída, o coração batendo em um ritmo estranhamente regular. Não havia pânico, não havia desespero. Havia apenas um silêncio pesado dentro dela, um vácuo onde antes existia amor e confiança. Ao chegar ao seu próprio carro, no andar superior do estacionamento, ela se sentou no banco do motorista e ficou olhando para o nada. O buquê de girassóis, o cartaz, o beijo. As imagens se repetiam em sua mente, não como um filme de terror, mas como peças de um quebra-cabeça que ela finalmente conseguia ver montado. A frieza com que ela analisava a cena a assustava. Era a mesma frieza que usava para dissecar um problema de marketing de um cliente, para encontrar a falha, a fraqueza e construir uma nova estratégia a partir dos escombros. E naquele momento, seu casamento era apenas isso, um projeto fracassado que precisava ser liquidado. A mulher que choraria, que se sentiria traída e abandonada, ainda estava lá, em algum lugar. Mas a estrategista, a mulher que construiu uma empresa do zero, que negociava com tubarões do mercado e sempre vencia, essa mulher estava no comando agora. E ela já estava planejando seu próximo movimento. O trajeto do aeroporto até o apartamento nos Jardins foi percorrido em um silêncio quase meditativo. As luzes de São Paulo, que normalmente a fascinavam com sua dança incessante de vida e movimento, passavam como borrões indistintos pela janela do carro. Laura dirigia com uma precisão robótica, as mãos firmes no volante, a mente operando em um nível de clareza que beirava o sobrenatural. A dor, a humilhação, a tristeza, tudo isso estava represado em algum lugar profundo, mantido à distância por uma muralha de pura e gélida racionalidade. A mulher que sentia havia sido posta para dormir. A estrategista estava completamente desperta. Ao estacionar na garagem do prédio, o som do motor se desligando ecoou no silêncio, e foi como se um interruptor fosse acionado. A fase de observação havia terminado. A fase de ação estava começando. Ela subiu pelo elevador de serviço,
um hábito que adquiriu para não ter que fazer conversas de circunstância com vizinhos. Abriu a porta do apartamento e entrou. O ar estava parado, impregnado com o cheiro familiar de sua própria casa. O cheiro de livros, do café da manhã daquele dia, do perfume suave que ela usava. Tudo estava exatamente como havia deixado. As cortinas de linho branco, imaculadas. A xícara de café que usara pela manhã, ainda sobre a pia, esperando para ser lavada. A manta de cachemir dobrada sobre o braço do sofá. Era o santuário deles, o refúgio que construíram juntos contra o caos do mundo exterior. Mas agora, sob a luz da traição, tudo parecia falso. Um cenário de teatro meticulosamente montado, cujos bastidores podres ela acabara de descobrir. Cada objeto, cada móvel, parecia zombar dela, cúmplice silencioso de uma farsa que ela protagonizava sem saber. Laura não acendeu as luzes principais. Deixou apenas o abajur da sala ligado, criando um jogo de sombras que espelhava a dualidade de sua vida. Caminhou até o escritório, um cômodo que dividiam, embora fosse majoritariamente o espaço dela, onde as ideias para sua consultoria nasciam. O notebook de Ricardo estava lá, fechado sobre a mesa de madeira escura. Ele sempre se gabou de sua organização, de sua memória infalível para números e dados. Ricardo, o analista financeiro de uma grande multinacional, o homem que vivia de prever riscos e analisar padrões. Ele se via como um mestre da lógica, um homem incapaz de um erro primário. E era exatamente essa arrogância, essa previsibilidade disfarçada de complexidade que seria sua ruína. Laura sentou-se na cadeira dele, o couro ainda morno, e abriu o notebook. A tela se acendeu, pedindo a senha. Um sorriso fino, quase imperceptível, curvou seus lábios. A senha. Ricardo, em sua lógica sentimental e barata, usava a mesma para tudo que considerava pessoal. A data em que se casaram. 8 dígitos que antes simbolizavam o início de uma vida e que agora seriam a chave para o seu fim. Ela digitou os números sem hesitar. Acesso concedido. O que se abriu diante de seus olhos foi a caixa de Pandora da vida dupla de seu marido. Não era apenas uma aventura, um deslize. Era um projeto, um investimento. Em poucos minutos, o mundo que Laura acreditava ser sólido e real se desmoronou em pixels e bytes na tela brilhante. O aplicativo de mensagens estava aberto e a conversa com Isa Sorohart estava fixada no topo. Isabela Duarte, estudante universitária de Sorocaba. As mensagens rolavam para trás por meses, um diário detalhado de um romance que florescia às suas costas. Havia declarações de amor melosas, planos para o futuro, fotos íntimas trocadas em madrugadas em que ele dizia estar trabalhando em relatórios urgentes. Havia reservas de hotéis em cidades para onde ele viajava a trabalho, fins de semana em Campos do Jordão, uma viagem para a Bahia durante um congresso que nunca existiu. Havia prints de passagens aéreas, sempre compradas com o cartão de crédito adicional que ele mantinha para emergências. Mas o que fez o gelo em suas veias se solidificar foi a aba do Internet Banking. Ricardo, o mestre das finanças, era meticuloso até em sua corrupção doméstica. Havia uma planilha intitulada Despesas e nela um registro detalhado de cada centavo gasto com a amante. Transferências mensais, rotuladas como ajuda de custo, que cobriam o aluguel de um apartamento em Sorocaba. Comprovantes de pagamento da mensalidade de uma faculdade particular de design. Recibos de compras online em lojas de grife, perfumes importados, bolsas, sapatos. Ele não estava apenas traindo a esposa. Ele estava financiando uma vida inteira para outra pessoa. Ele estava pegando o dinheiro que eles, juntos, economizavam para a reforma da casa de praia, para a viagem à Itália que planejavam há anos, e o estava usando para construir o sonho de uma menina que tinha idade para ser sua filha.
O dinheiro que representava o suor de Laura, suas noites em claro, construindo sua empresa, estava sendo convertido em luxos para uma estranha. A náusea subiu por sua garganta, mas ela a engoliu. O choro não veio. A mulher ferida gritava em silêncio, mas a estrategista estava no controle absoluto. Com a precisão de uma cirurgiã, Laura abriu uma nova pasta em seu próprio HD externo. Um dispositivo criptografado que ela usava para os dados mais sensíveis de seus clientes. A pasta foi nomeada com um código simples: Operação Liberdade. E então, o trabalho começou. Ela salvou cada extrato bancário, cada comprovante de transferência. Fez prints de cada tela de conversa, cada declaração de amor, cada foto. Baixou os e-mails com as reservas de hotel e as passagens aéreas. Cruzou as datas das viagens secretas com a agenda de trabalho de Ricardo, evidenciando as mentiras. Cada reunião até tarde, que coincidia com um jantar em um restaurante caro. Cada viagem de negócios, que batia com um fim de semana romântico. Em menos de 3 horas, o que era uma suspeita dolorosa se transformou em um dossiê. Um arquivo impecável, organizado cronologicamente, com provas irrefutáveis não apenas de adultério, mas de desvio de patrimônio conjugal. Era um caso de tribunal pronto, servido em uma bandeja digital. Ela tinha em mãos a arma, a munição e o mapa para a aniquilação controlada de Ricardo Menezes. Enquanto o sol começava a dar os primeiros sinais no horizonte de São Paulo, Laura fechou o notebook dele, recostou-se na cadeira e, pela primeira vez desde que o vira no aeroporto, permitiu-se um único e profundo suspiro. Não era um suspiro de tristeza. Era um suspiro de quem acaba de traçar o plano de batalha perfeito. A guerra ainda não havia começado, mas ela já sabia que a venceria. À sexta-feira, nasceu cinzenta e úmida, um espelho perfeito do estado de espírito que deveria consumir Laura, mas que, paradoxalmente, não a encontrava. Após uma noite em claro, movida a café e a uma adrenalina fria, ela não sentia o peso do cansaço. Sentia-se energizada, como um predador que finalmente localiza sua presa após uma longa espreita. O dossiê, a Operação Liberdade, estava seguro em seu HD externo, uma bomba-relógio digital aguardando o momento exato para a detonação. Ela tomou um banho longo, escolheu um terninho de alfaiataria azul marinho, uma peça que exalava poder e controle, e prendeu o cabelo em um coque impecável. A mulher no espelho não era uma vítima. Era uma general prestes a entrar em guerra. E toda general sabe que a primeira batalha se vence escolhendo os aliados certos. O nome de Helena Prado não era apenas conhecido no meio jurídico de São Paulo, era uma lenda. Uma advogada de família que transformara o direito em uma arte de guerra estratégica, famosa por sua discrição, sua mente afiada como um bisturi e uma taxa de sucesso que intimidava os adversários antes mesmo de se sentarem à mesa de negociação. Helena não lidava com divórcios. Ela orquestrava dissoluções matrimoniais com a precisão de uma maestrina regendo uma sinfonia complexa. Conseguir uma consulta de emergência com ela era quase impossível, mas Laura, em sua carreira, aprendera que a palavra impossível era apenas uma questão de encontrar a abordagem correta. Uma ligação para um antigo cliente, um desembargador aposentado para quem sua consultoria havia feito um trabalho de reposicionamento de imagem, e uma vaga, milagrosamente, se abriu na agenda de Helena para as 10 da manhã. O escritório da doutora Prado, na Avenida Faria Lima, não era ostensivo. Pelo contrário, sua elegância residia na sobriedade. Móveis de madeira escura, poltronas de couro, obras de arte contemporânea pontuais e um silêncio que parecia absorver todo o caos da cidade lá fora. Helena Prado em pessoa era a personificação de seu escritório. Uma mulher na casa dos 50,
com cabelos grisalhos cortados em um chanel assimétrico e olhos de um azul tão claro que pareciam capazes de enxergar através de qualquer fachada. Ela não sorriu quando Laura entrou. Apenas indicou a cadeira à sua frente com um gesto de mão e disse, com uma voz calma e sem inflexões: "Sente-se, senhora Menezes. O desembargador disse que era urgente." Laura não perdeu tempo com preliminares. Não havia espaço para hesitação ou sentimentalismo. Ela abriu seu notebook, conectou o HD externo e projetou o conteúdo da pasta Operação Liberdade na grande tela que havia na parede da sala. "A urgência, doutora Prado, está documentada aqui", disse ela, a voz firme. Helena se inclinou para a frente, os olhos fixos na tela. Ela não disse uma palavra enquanto Laura, de forma sucinta e objetiva, narrava os fatos. O flagrante no aeroporto, a senha previsível, a descoberta da vida dupla, o financiamento da amante com o patrimônio do casal. Helena absorvia cada informação, cada imagem, cada planilha, com uma concentração absoluta. Ela clicava nos arquivos, ampliava as imagens, lia as conversas, os olhos se movendo rapidamente, processando dados como um supercomputador. O silêncio na sala era tão denso que podia ser cortado. Quando Laura terminou, Helena recostou-se em sua cadeira de couro, que rangeu suavemente. Ela permaneceu em silêncio por quase 1 minuto, os dedos tamborilando levemente sobre a mesa de mogno. Seus olhos azuis, antes analíticos, agora pareciam avaliar Laura, medindo sua resiliência, sua determinação. Finalmente ela falou, e sua voz, embora calma, carregava o peso de centenas de batalhas vencidas. "Senhora Menezes, em 25 anos de prática eu vi muitos casos de infidelidade, muitos maridos estúpidos, mas o seu marido não é apenas estúpido, ele é arrogante. E a arrogância é o erro mais caro que se pode cometer em um divórcio." Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos de Laura. "A documentação é impecável. Temos aqui um caso ganho. A questão não é se vamos vencer, mas como. E isso me leva à pergunta mais importante que farei a você hoje." Ela se inclinou novamente, a intensidade em seu olhar se aprofundando. "Você quer vingança ou quer vencer?" A pergunta pairou no ar, direta, cortante. Vingança era o calor, a explosão, a satisfação imediata de ver o outro sofrer. Vencer era o frio, a estratégia, a construção de um futuro sólido sobre as ruínas do passado. Para a maioria, seriam caminhos distintos, mas Laura não era a maioria. A estrategista dentro dela via a vingança não como um fim, mas como uma ferramenta, uma peça no tabuleiro. "Eu quero os dois", respondeu Laura, sem um pingo de hesitação, a voz soando mais convicta do que nunca. "Eu quero vencer de uma forma tão completa, tão avassaladora, que a vitória em si seja a maior vingança de todas." Um brilho de admiração, ou talvez de reconhecimento, passou pelos olhos de Helena Prado. Ela assentiu lentamente, um sorriso quase predatório, se formando em seus lábios, pela primeira vez. "Gosto de você, senhora Menezes. Gosto da sua clareza." Ela se virou para a tela, apontando para uma troca de mensagens entre Ricardo e um amigo, que Laura havia destacado. Nela, Ricardo falava com entusiasmo sobre uma promoção iminente na empresa, a posição de gerente financeiro, que o colocaria em um novo patamar de poder e salário. "Ele vai receber essa promoção, não vai?" perguntou Helena retoricamente. "Ele está no topo do mundo. Conquistou a carreira, tem a esposa troféu em casa e a novinha excitante como válvula de escape. Ele se sente invencível." Helena se levantou e começou a andar pela sala, as mãos para trás, como um general planejando um ataque. "Se entrarmos com o processo agora, o pegamos de surpresa, sim, mas ele está em um momento de euforia. Vai lutar, vai se sentir injustiçado, vai contratar o melhor advogado que o dinheiro pode comprar.
Será uma briga sangrenta e, embora a vitória seja nossa, será desgastante. Ela parou em frente à janela, olhando para o mar de arranha-céus. Mas, e se esperarmos? Ela se virou para Laura, os olhos brilhando com uma inteligência perigosa. Deixemos ele acreditar que está no auge. Deixemos que ele receba a promoção. Deixemos que ele celebre, que se sinta o rei do mundo, o mestre do universo. Deixemos que ele suba o mais alto que puder no seu pedestal de mentiras. A pausa que ela fez foi dramática, carregada de antecipação. E então, quando ele estiver lá em cima, no pico da sua glória, olhando para todos de cima, nós puxamos o tapete. A queda não será apenas financeira, será moral, pública. A humilhação será exponencialmente maior. A estratégia era cruel e era perfeita. Era exatamente o que a voz fria dentro de Laura desejava. Não apenas punir Ricardo, mas desconstruí-lo. Fazer com que ele perdesse não apenas o dinheiro e a esposa, mas o próprio senso de identidade que construíra sobre uma base de enganos. Juntas, as duas mulheres se debruçaram sobre o plano. Laura manteria a fachada de esposa leal e dedicada. Ela o apoiaria, o incentivaria. Seria a parceira perfeita durante as semanas que antecederiam a promoção. O teatro da vida perfeita continuaria, mas agora com um novo roteiro escrito por elas. O dia da promoção seria o clímax da ascensão de Ricardo. E poucos dias depois, no auge de sua celebração, o oficial de justiça bateria à sua porta. A petição de divórcio litigioso não seria apenas um documento legal, seria um manifesto, acompanhado do dossiê completo, detalhando cada mentira, cada centavo desviado. Seria a conta de sua traição, apresentada no momento em que ele menos esperava, da forma mais humilhante possível. Ao sair do escritório de Helena Prado, Laura não se sentia mais como uma general. Ela se sentia como a própria personificação da justiça, uma justiça paciente, meticulosa e, acima de tudo, implacável. As semanas que se seguiram foram a mais primorosa performance da vida de Laura. Ela, que vivia de criar narrativas e construir imagens para grandes corporações, voltou todo o seu talento para o palco de sua própria casa. Transformou-se na atriz principal de uma peça cujo roteiro apenas ela e sua advogada conheciam. Cada dia era um ato cuidadosamente ensaiado. Ela acordava, sorria, preparava o café do jeito que Ricardo gostava, com a espuma do leite na medida exata. Perguntava sobre o trabalho dele com um interesse que parecia genuíno, ouvindo-o falar sobre projeções financeiras e reuniões de diretoria, enquanto sua mente catalogava cada palavra como combustível para a fogueira que estava por vir. Ela cozinhava seus pratos favoritos, pratos que não fazia há anos, alegando uma súbita onda de inspiração doméstica. O apartamento, que antes parecera um cenário falso, agora era seu palco, e ela se movia por ele com a graça e a confiança de uma veterana. Ricardo, por sua vez, era a plateia perfeita, completamente absorto em si mesmo. A iminência da promoção o deixara em um estado de euforia egocêntrica. Ele via a atenção renovada de Laura não como uma performance, mas como uma consequência natural de seu próprio sucesso. Em sua mente arrogante, era óbvio que a esposa estaria mais dedicada. Afinal, ele estava prestes a se tornar um homem ainda mais importante. Ele não percebeu o brilho gélido por trás do sorriso dela, a precisão calculada em seus gestos de carinho, a forma como seus olhos o seguiam, não com amor, mas com a avaliação fria de um cientista observando um espécime. Ele estava tão encantado com a própria imagem refletida nos olhos dela, que não notou que o reflexo era uma miragem. Ele contava sobre seu dia, e ela assentia, a mente trabalhando em segundo plano, cruzando informações, imaginando a expressão no rosto dele quando a verdade viesse à tona. Ele a abraçava à noite,
um gesto mecânico e culpado, e ela retribuía, o corpo rígido sob o toque dele, contando os segundos para que ele adormecesse e ela pudesse respirar o ar puro da sua vingança solitária. O dia da confirmação chegou em uma terça-feira chuvosa. Ricardo ligou no meio da tarde, a voz exultante, quase infantil. "Consegui, Lau! É oficial! Sou o novo gerente financeiro!" Laura, do outro lado da linha, em seu escritório, fechou os olhos e compôs a voz para que soasse embargada de felicidade. "Meu amor, que notícia maravilhosa! Eu sabia, eu sempre soube, você merece mais do que ninguém." A náusea era quase física, mas ela a transformou em palavras de celebração. Ele chegou em casa naquela noite como um conquistador retornando da guerra. Trazia nos braços um buquê de lírios brancos, as flores preferidas dela, uma informação que ele parecia ter resgatado de algum arquivo morto de sua memória, e uma garrafa do champanhe mais caro que encontrou. O rosto dele brilhava, uma mistura de triunfo e alívio. Ele a ergueu nos braços, girando-a pela sala, uma imitação patética e inconsciente da cena que ela presenciara no aeroporto. "Isso é só o começo, amor", disse ele, enquanto a rolha do champanhe voava, batendo no teto com um estalo seco. Ele encheu 2 taças, o líquido dourado borbulhando furiosamente. "A gente vai ter a vida que sempre quis, viagens, a casa de praia dos sonhos, tudo." Ele ergueu a taça para um brinde, os olhos fixos nos dela, buscando validação, admiração. Laura ergueu sua própria taça, o cristal frio em seus dedos. Ela olhou fundo nos olhos dele, o sorriso em seus lábios era uma obra-prima de engano. Ela tocou a taça na dele, o tilintar do vidro soando como uma sentença. "Sim", respondeu ela, a voz suave como seda. "A vida que sempre quis." Naquele momento, para ele, a frase era uma promessa de um futuro compartilhado. Para ela, era a confirmação de sua iminente e solitária liberdade. O plano, traçado com a precisão cirúrgica de Helena Prado, previa um intervalo de 5 dias entre a celebração e a execução. 5 dias para que a alegria de Ricardo se assentasse, se tornasse sólida, real em sua mente. 5 dias para que ele se sentisse completamente seguro no topo de sua montanha de mentiras. Laura sugeriu um jantar especial para o sábado, só para nós dois, para comemorar de verdade sua conquista. Ele adorou a ideia. Passou os dias seguintes flutuando, fazendo planos em voz alta, falando sobre o novo carro que poderiam comprar, sobre o bônus que receberia no fim do ano. E Laura alimentava sua fantasia, concordando, sorrindo, sendo a esposa orgulhosa e cúmplice. Cada sorriso dela era um prego a mais no caixão da vida que ele conhecia. O sábado chegou. Laura preparou um risoto de camarão, o prato que fizera no primeiro encontro deles. Abriu uma garrafa de um vinho caro que guardavam para uma ocasião especial. Acendeu velas, criou a atmosfera perfeita de intimidade e celebração. Eles jantaram, riram. Ricardo contou piadas, falou sobre os novos subordinados, sobre a sala maior que teria. Ele estava relaxado, feliz, completamente desarmado. Eram quase 9 da noite, estavam na sobremesa, um tiramisu que ela mesma fizera, quando a campainha tocou. O som cortou o ar, agudo e inesperado. Ricardo franziu a testa. "Está esperando alguém?" Laura balançou a cabeça. A expressão de confusão em seu rosto era digna de um Oscar. "Não, que estranho. Vai ver, é algum vizinho precisando de algo." Ricardo se levantou, ainda com o guardanapo de linho no colo, e caminhou até a porta, um sorriso relaxado ainda nos lábios. Laura permaneceu sentada à mesa, mas seu corpo estava tenso, cada músculo preparado para o que viria a seguir. Ela ouviu o som da porta se abrindo. Ouviu a voz de Ricardo. "Pois não?" E então,
Uma outra voz, masculina, formal, proferindo as palavras que ecoariam em sua mente para sempre. Senhor Ricardo Menezes, o senhor foi citado. O silêncio que se seguiu foi pesado, absoluto. Laura se levantou lentamente e caminhou até a entrada da sala, parando a uma distância segura, de onde podia ver a cena perfeitamente. Ricardo estava parado na porta, congelado, olhando para um homem de terno escuro que lhe estendia um envelope pardo, grande e grosso. A mão de Ricardo tremeu ao pegá-lo. O homem se virou e foi embora sem dizer mais uma palavra. Ricardo fechou a porta devagar, como se estivesse em transe. O sorriso havia desaparecido de seu rosto, substituído por uma máscara de pura e total perplexidade. Ele se virou para Laura, o envelope em sua mão como se fosse um artefato alienígena. Laura, o que é isso? Ele perguntou, a voz um sussurro confuso. Laura o encarou, a máscara de esposa amorosa finalmente se desfazendo, revelando o rosto frio e impassível que estivera escondido por semanas. Ela cruzou os braços, o corpo uma estátua de gelo e determinação. É o resumo da sua nova vida, Ricardo, disse ela, a voz desprovida de qualquer emoção. Abra, leia, espero que tenha valido a pena. As mãos dele, ainda trêmulas, rasgaram o envelope de forma desajeitada. Ele puxou o maço de papéis. A primeira página era a petição de divórcio litigioso, com o nome de Helena Prado em destaque no cabeçalho. Os olhos dele se arregalaram. Ele folheou as páginas seguintes e seu rosto começou a perder a cor, passando de branco para um tom esverdeado de choque. Lá estavam as fotos dele com Isabela no aeroporto, os prints das conversas, as reservas de hotel, a planilha de despesas e os extratos do cartão de crédito com as compras de luxo. Cada peça do dossiê estava ali, impressa em papel oficial, anexada a um processo judicial que pedia não apenas o divórcio, mas a restituição de cada centavo gasto na manutenção de sua vida dupla. O mundo de Ricardo, tão sólido e triunfante 5 minutos antes, estava se desintegrando em suas mãos. Ele ergueu o olhar do papel, os olhos cheios de pânico e incredulidade, e focou em Laura, como se a visse pela primeira vez. E no rosto dela, ele não encontrou dor, nem raiva, nem tristeza. Encontrou apenas o vazio calmo e aterrorizante de um veredito final. O som dos papéis caindo no chão de madeira foi o único ruído a quebrar o silêncio sepulcral do apartamento. Ricardo olhava para as folhas espalhadas a seus pés, provas de sua traição, agora materializadas e oficiais, como se fossem as cinzas de sua vida. O choque inicial, aquele momento de paralisia em que o cérebro se recusa a processar a realidade, deu lugar a uma onda de pânico que o fez cambalear. Ele ergueu o olhar para Laura, e pela primeira vez em muito tempo ele realmente a viu. Não a esposa confortável, a paisagem familiar de sua rotina, mas uma estranha. Uma mulher com olhos de gelo e uma postura inabalável que ele nunca soube que existia. A percepção de que a mulher que ele subestimou por anos era a arquiteta de sua ruína iminente o atingiu com a força de um golpe físico. Laura, por favor, a gente pode conversar, ele balbuciou, a voz falhando, as palavras se atropelando. Ele deu um passo em sua direção, a mão estendida em um gesto de súplica. Laura não se moveu. Não há nada para conversar, Ricardo. Tudo o que precisava ser dito está nesses papéis. Eu sei de tudo. Do aeroporto, da Isabela, das viagens, do dinheiro. Eu sei há semanas. A confissão dela o atingiu como um segundo soco. Semanas. Isso significava que cada sorriso, cada jantar, cada palavra de incentivo durante a corrida pela promoção, tudo fora uma farsa. Ele não havia sido apenas descoberto, ele havia sido caçado. Brincaram com ele como um gato brinca com um rato antes do golpe final. A humilhação queimou em seu rosto, mais quente e mais dolorosa do que qualquer outra emoção.
O choque se transformou em desespero. Ele caiu de joelhos, uma cena patética e teatral, as lágrimas finalmente brotando em seus olhos. Foi um erro, Laura, uma loucura. Eu me perdi, eu não sei o que deu em mim. Eu me apaixonei, mas é você que eu amo. Eu não quero perder nosso casamento, nossa vida. As palavras dele, que talvez um dia pudessem ter evocado alguma compaixão, agora soavam ocas, insultuosas. Laura o observou de cima, o homem que um dia amara, agora reduzido a um clichê rastejante. Você não se apaixonou, Ricardo. Você se entediou e decidiu investir o nosso dinheiro, o nosso futuro, em um passatempo caro. Você não tem medo de perder o nosso casamento. Você tem medo de perder o conforto, o status, a vida fácil que eu ajudei a construir e a administrar. Mas já é tarde demais para ter medo. Você já perdeu. Com uma frieza que a surpreendeu, ela se virou e foi para o quarto, trancando a porta atrás de si, deixando-o sozinho com os destroços de sua vida espalhados pelo chão da sala. Os dias seguintes foram um borrão de desespero para Ricardo. Ele tentou de tudo. Ligou incessantemente, enviou dezenas de mensagens implorando por perdão, apareceu no escritório dela, apenas para ser barrado pela segurança. Procurou os amigos em comum, tentando usá-los como mediadores, mas a história, vazada de forma calculada e anônima, já começava a se espalhar, e ninguém queria se envolver no que claramente era um campo minado. Enquanto ele se debatia, o mecanismo legal, acionado por Helena Prado, movia-se com a velocidade e a eficiência de uma máquina de guerra. A petição, robustecida pelo dossiê impecável, não deixava margem para contestação. Helena não pediu apenas a divisão de bens, ela invocou a cláusula de dissipação de ativos matrimoniais, exigindo não 50%, mas 60% do patrimônio total em favor de Laura, além do reembolso integral, com juros e correção monetária de cada centavo que Ricardo havia desviado para a amante. As passagens, os presentes, as mensalidades da faculdade, o aluguel. Tudo estava lá, comprovado, somado, irrefutável. O advogado de Ricardo, um homem caro e arrogante que ele contratou em pânico, leu a petição e o dossiê, e seu semblante se transformou. Ele olhou para o cliente e disse sem rodeios: "Você não tem a menor chance. Sua esposa e a advogada dela construíram uma fortaleza. Se você lutar, isso vai a julgamento e cada um desses documentos se tornará público. Sua carreira, sua reputação, tudo será destruído. O melhor que podemos fazer é negociar os termos da sua rendição." A palavra rendição selou o destino de Ricardo. Não haveria batalha, apenas a assinatura de sua derrota. O juiz, diante da clareza das provas e da falta de contestação, acatou os termos propostos por Helena quase que integralmente. Em uma audiência rápida e brutal, o casamento foi dissolvido. Laura ficou com o apartamento nos Jardins, o carro principal e uma fatia maior das economias e investimentos. Ricardo, por sua vez, viu seu patrimônio ser dizimado. A queda não foi apenas financeira. Os boatos sobre o escândalo, a corrupção doméstica, como alguns maldosamente apelidaram, vazaram para dentro da multinacional. Sua recente promoção, que deveria ser seu grande triunfo, tornou-se uma fonte de constrangimento para a diretoria. Ninguém o acusou formalmente de nada, mas o prestígio que ele tanto valorizava evaporou. Os corredores silenciavam quando ele passava. Os convites para almoços e reuniões informais cessaram. Ele se tornou um pária em seu próprio reino. Sem casa e com a conta bancária sangrando, Ricardo não teve outra opção a não ser procurar o único porto que lhe restava, Isabela. Ele arrumou suas coisas em caixas e se mudou para o pequeno apartamento em Sorocaba, aquele que ele mesmo pagava, para começar sua nova vida. No início, Isabela o recebeu como um herói trágico. A novidade de tê-lo em tempo integral, o drama da situação,
Tudo parecia excitante. Ela abandonou a faculdade pouco tempo depois, declarando que queria se dedicar a ele e à vida que construiriam juntos. Mas a fantasia não sobreviveu ao choque da realidade. Ricardo, agora despojado de seu poder e de grande parte de sua riqueza, era um homem amargo, ansioso e obcecado com o que havia perdido. A convivência, antes pontuada por fins de semana românticos e presentes caros, tornou-se um exercício diário de frustração. A menina, que antes via nele um provedor de luxos e aventuras, agora se via presa a um homem mais velho, mal-humorado e preocupado com dinheiro. Ela queria festas, viagens, a atenção constante que recebia quando era um segredo excitante. Ricardo, por outro lado, queria paz. Queria o silêncio confortável de sua antiga casa, a rotina previsível, a estabilidade que ele mesmo havia implodido. Mas a paz que ele destruiu em seu casamento, a paz que ele sacrificou no altar de uma aventura egoísta, era um fantasma que nunca mais voltaria para assombrá-lo com sua ausência. A nova vida, que ele tanto desejara, revelou-se um castigo muito mais cruel do que ele jamais poderia ter imaginado. Enquanto o mundo de Ricardo se contraía em um ciclo de recriminações e arrependimentos, o de Laura se expandia em uma velocidade vertiginosa. A dissolução do casamento não foi um fim, mas uma ignição. A energia que ela antes dedicava a manter uma vida a dois, a administrar uma casa e a se preocupar com um parceiro que não a merecia, foi redirecionada com força total para si mesma e para sua carreira. O apartamento nos Jardins, antes um mausoléu de memórias agridoces, foi o primeiro a sentir a transformação. Paredes foram derrubadas, não apenas as de gesso, mas as simbólicas. O escritório que dividiam foi anexado à sala, criando um espaço de trabalho amplo, moderno e inspirador, com uma vista panorâmica da cidade que agora parecia pertencer somente a ela. As cores sóbrias deram lugar a tons de verde musgo, terracota e azul petróleo. Cada objeto, cada móvel foi escolhido por ela, para ela. A casa deixou de ser um ninho para se tornar uma base de operações, o quartel-general de uma mulher que redescobria a própria força. Essa renovação externa era apenas um reflexo da revolução interna. Laura mergulhou no trabalho com uma paixão e um foco que beiravam a obsessão. A Operação Liberdade, como ela chamava seu divórcio, havia-lhe ensinado uma lição valiosa sobre estratégia, risco e a importância de uma execução impecável. Ela aplicou essa mesma mentalidade implacável aos seus negócios. Sua consultoria, a Menezes Marketing, foi rebatizada para Aura Estratégia Criativa. O nome Menezes foi a primeira coisa a ser descartada, um vestígio de uma vida que não lhe pertencia mais. Com um novo nome e uma nova energia, ela buscou clientes mais ousados, projetos mais desafiadores. Sua reputação, já sólida, foi amplificada pelo burburinho discreto que cercou seu divórcio nos círculos de elite. Ela não era vista como uma vítima, mas como uma jogadora poderosa que havia vencido uma batalha pessoal com uma elegância brutal. Essa aura de poder e controle se tornou seu maior ativo de marketing. Em poucos meses, a Aura Estratégia Criativa se tornou uma das consultorias mais procuradas de São Paulo. Laura apareceu na capa de uma importante revista de negócios em uma matéria intitulada A Arquitetura do Sucesso, Mulheres que estão redesenhando o mercado. A foto de capa a mostrava em seu novo escritório, o horizonte de São Paulo ao fundo, o olhar firme, um sorriso sutil de quem conhece o próprio valor. Ela começou a ser convidada para palestrar em grandes eventos corporativos, falando sobre branding, gestão de crises e a construção de narrativas poderosas. Em cada palestra, sem nunca citar seu drama pessoal, ela transmitia uma mensagem de resiliência
e autossuficiência que ressoava profundamente com o público. Ela não estava apenas ensinando marketing, estava ensinando poder. Sua vida social, antes restrita a jantares de casais e eventos corporativos ao lado de Ricardo, floresceu. Ela redescobriu velhas amizades, fez novas conexões e aprendeu a desfrutar da própria companhia, viajando sozinha nos fins de semana, explorando restaurantes que sempre quis conhecer, vivendo sem a necessidade da aprovação ou da presença de outra pessoa. Laura não apenas renasceu, ela se esculpiu, a partir do mármore bruto de sua dor, em uma versão de si mesma mais forte, mais autêntica e infinitamente mais livre. 1 ano se passou. 1 ano desde a noite em que a campainha tocou e o mundo de Ricardo ruiu. Laura estava no topo. Sua empresa havia triplicado de tamanho e ela agora liderava uma equipe de 10 pessoas. A vida era plena, desafiadora e, acima de tudo, sua. Foi em um evento de lançamento de um conglomerado de tecnologia, um evento que sua própria agência havia ajudado a conceber, que ela o viu novamente. O encontro foi tão banal que pareceu roteirizado pelo acaso. Ela estava conversando com o CEO da empresa anfitriã quando sentiu um olhar pesado sobre si. Ela se virou discretamente e o encontrou. Ricardo. Ele estava perto do bar, sozinho, segurando um copo de uísque com uma mão que parecia incerta. O tempo não havia sido gentil com ele. O ar de sucesso e arrogância havia sido substituído por uma aura de derrota. Ele parecia mais velho, os ombros curvados, o terno um pouco largo demais, como se ele tivesse encolhido dentro de si mesmo. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e seu cabelo, antes sempre impecável, estava ralo e sem vida. Laura sentiu nada, nenhuma pontada de vingança, nenhuma satisfação cruel, apenas a indiferença fria que se sente ao observar um estranho. Ela voltou sua atenção para a conversa, mas sabia que o encontro era inevitável. Minutos depois, ele se aproximou, hesitante. Laura? A voz dele era mais baixa, desprovida da antiga autoconfiança. Ela se virou, oferecendo-lhe um sorriso polido, o mesmo sorriso que daria a qualquer conhecido distante. Ricardo, como vai? A pergunta era retórica. A resposta estava estampada em seu rosto. Eu estou bem. Ele mentiu, mal. Você está incrível. O evento está fantástico. Parabéns. Obrigada. Minha equipe fez um excelente trabalho, respondeu ela, sutilmente o colocando em seu devido lugar. Ele era um convidado. Ela era parte da força por trás do sucesso. Um silêncio constrangedor se instalou. Ele parecia lutar para encontrar palavras. Eu soube que você e a Isabela não estão mais juntos, disse Laura, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Era uma informação que chegara a ela por terceiros meses atrás. O rosto dele se contraiu em uma careta de dor. Ela foi embora há 6 meses. Disse que eu tinha me tornado um homem triste e que ela não queria desperdiçar a juventude dela com a minha crise de meia-idade. A ironia era tão espessa que poderia ser cortada com uma faca. Ele olhou para Laura, os olhos úmidos de autocomiseração. Eu perdi tudo, Laura. Tudo. Eu penso em você todos os dias. Penso no que tínhamos, no que eu joguei fora por nada. Eu era um idiota cego e arrogante. Ele deu um passo mais perto, a voz baixando para um sussurro desesperado. Será que não existe uma chance? De conversar? De recomeçar? Laura o observou, e pela primeira vez sentiu um lampejo de algo que se assemelhava à pena. Não por ele, mas pela patética figura que ele havia se tornado. Ele ainda não entendia. Ele ainda achava que o problema era o que ele havia perdido, e não o que ele era. Ela manteve o sorriso educado, mas seus olhos se tornaram duros como diamante. Ricardo, disse ela, a voz calma, mas final. Alguns erros não são apenas erros, são escolhas.
E as suas escolhas criaram um débito grande demais para ser corrigido. Ela não esperou por uma resposta. Apenas assentiu levemente com a cabeça, um gesto de despedida definitivo, e se virou, voltando para sua conversa, deixando-o parado no meio do salão, um fantasma em uma festa que não era sua. Enquanto se afastava, o som da música e das conversas a envolvendo novamente, um pensamento claro e luminoso se formou em sua mente. Ele achava que estava começando uma nova vida naquela noite, no aeroporto, com um buquê de girassóis nas mãos. Mas ele estava apenas assinando o fim da sua. Foi ela, Laura, parada na sombra, testemunhando a traição, que teve sua verdadeira vida iniciada naquele exato momento. Aquele não foi o fim de sua história, foi o prólogo. E o resto ela estava escrevendo agora, em seus próprios termos, com uma tinta que ninguém mais poderia apagar. O que você achou da história? Que nota você daria de 0 a 10? Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias. E não se esqueça de assistir a mais histórias emocionantes clicando bem aqui.